Fala pessoal, tudo bom? Bora para mais uma questão de matemática financeira. Questão do Banco do Brasil de 2022, questão número 29. Bora para a questão. Um cliente fez um investimento de R$100 mil em janeiro de 2019, comprando cotas de um fundo imobiliário, que lhe proporcionou uma taxa de retorno de 21% ao final de 12 meses de aplicação. Em janeiro de 2020, buscando maior rentabilidade, procurou um especialista financeiro indicado pelo seu gerente, que lhe recomendou aplicar todo o montante da operação anterior em renda variável. O cliente fez conforme recomendado, que lhe proporcionou um retorno de 96% em 12 meses, resgatando o novo montante em janeiro de 2021. Considerando-se um sistema de juros compostos, a taxa de retorno equivalente, obtida em cada período de 12 meses pelo cliente de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, foi igual a... Questão muito legal, gente. O que tem aqui pra gente? Ele tem 21% no primeiro período, tem 96% no segundo período, e a questão quer saber a taxa de retorno equivalente. Tá? Ou seja, bora tentar desenhar o cenário. O cara pegou R$100 mil, investiu em um primeiro momento e teve um retorno de 21%. Pegou esse montante, reinvestiu e agora teve um retorno de 96%. Ou seja, foram 2 períodos de capitalização. A questão quer que tu me diga qual é a taxa equivalente em cada um desses períodos. Como cada período é de um ano, é a taxa equivalente anual. Tá? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Olha lá. Vou fazer uma linha do tempo aqui, para a gente conseguir entender melhor, e eu vou partir direto para o cálculo para não ficar muito longo. Então aqui a gente tem 100 mil, vou colocar só 100, no primeiro período. Tá? Então aqui 2019. Em 2020, ele recebeu o retorno desse investimento, que foi um montante. Ele reinvestiu esse montante e em 2021 recebeu novamente um novo montante. Sendo que nesse primeiro ano de capitalização foi 21% e nesse segundo ano de capitalização foi de 96%. Tranquilo? O que é a taxa equivalente? A taxa equivalente seria uma taxa que incidisse no primeiro período e incidisse no segundo período, que for igual à taxa efetiva de toda essa transação. Como assim? Imagina o seguinte, esses 100 mil reais, ele sofreu uma capitalização de 21%, depois desse montante sofreu uma nova capitalização de 96%, tranquilo? Gerando um montante final. Ponto. A taxa efetiva seria uma única taxa que eu aplicasse, tá? Uma taxa efetiva seria uma única taxa que eu aplicasse de uma única vez nesses 100 mil reais e gerasse esse montante sem passar por esses 2 períodos de capitalização. Ou seja, a taxa efetiva é uma taxa geral, é uma taxa de todo o período. Ou seja, é efetivamente a taxa de retorno que o investidor vai ter. Como é que eu calculo taxa efetiva? Né? Em juros compostos, a gente usa muito a potência. Tá? Então, se eu tenho uma taxa de 10% ao mês, ao ano, qual seria a taxa efetiva ao ano? Seria 10 elevado a 12ª. Tranquilo? Se eu tivesse 10% ao mês e quisesse saber a taxa efetiva ao trimestre, seria 10 elevado à 3ª. E assim sucessivamente. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Só que a gente não pode utilizar a potência porque eu tenho taxas diferentes nos períodos. Então eu vou desmembrar a potência e colocar em forma de multiplicação. Como assim? Eu vou te explicar rapidinho. Ó. Em cálculo de juros compostos, a gente usa assim. Se fosse 3 meses, seria 1 mais i elevado a 3. Se fosse 4 meses, 1 mais i elevado a 4. Se fosse 5 meses, 1 mais i elevado a 5. E assim sucessivamente. Tranquilo? Como a gente está falando de taxas diferentes, a gente não pode utilizar a potência. Eu vou utilizar o quê? 1 mais i elevado aos 2, a potência, só que eu não posso escrever na forma de potência. Eu tenho que abrir isso e botar em forma de multiplicação. Então vai ficar 1 mais i vezes 1 mais i. Por que isso? Porque eu tenho 2 taxas diferentes. Logo, vai uma taxa para cá, 21%, e vai a outra taxa para cá, 96%. Porque eu não tenho como escrever uma potência, 21 ao quadrado ou 96 ao quadrado. Eu não tenho como colocar isso, porque são taxas diferentes. Assim eu vou encontrar a taxa efetiva.
Mas em vez de usar a potência, eu vou usar o quê? Multiplicação, tá? Então, escrevendo na forma, na forma decimal, eu vou ter 1,26 vezes 1,96, tá? Isso vai me dar, já fazendo a continha, 2,3716, tá? Então, essa aqui é a taxa efetiva. Ou seja, se eu pegar 100 mil e multiplicar por essa taxa aqui, eu vou ter exatamente esse montante aqui de 2021. Tranquilo? Agora que eu tenho a taxa efetiva, eu preciso encontrar a taxa equivalente anual. Qual seria a taxa equivalente anual? É o valor de I. Como é que eu faço taxa equivalente anual? É simples. A minha taxa efetiva, ela tem que ser igual à taxa equivalente elevada ao tempo. Como assim? Vou escrever na forma de fórmula, igual muitos professores fazem por aí. Eu não gosto. Eu prefiro fazer a conta aberta, mas eu vou escrever na forma de fórmula. Na forma de fórmula, seria assim, ó. Perdão, deixa eu apagar aqui. Ficaria assim, ó. 1 mais I efetivo é igual a 1 mais I equivalente elevado a T. Por que T? Esse T é o período. Se essa taxa efetiva está incidindo sobre 2 períodos, a taxa equivalente tem que ser elevada a 2. Se essa taxa efetiva está sendo relacionada a 3 períodos, a taxa efetiva tem que ser elevada a 3. E assim sucessivamente. Então, qual é a taxa efetiva aqui? Ó? É 2,3716 igual à taxa equivalente, que é 1 mais I elevado ao quadrado, porque são 2 anos, 2019 a 2020, 2020 a 2021. Aí o que acontece aqui? Tu pode elevar 1 ao quadrado, elevar I ao quadrado e fazer assim, ó. Ficaria 1 mais I ao quadrado igual a 2,3716. Tranquilo? Esse valor aqui, 1 mais I ao quadrado, esse quadrado aqui passa para o outro lado em forma de raiz. Ficando 1 mais I igual a raiz de 2,3716. Aí qual é o problema aqui? Tirar a raiz desse número é complicado. Então o que eu te sugiro fazer nesse tipo de questão? Tá vendo as alternativas aqui, ó? 54%, 56%, 58%, 60%, 62%. Tu vai fazer o seguinte, tu percebe aqui, ó, que esse valor aqui é a alternativa. Isso aqui é a alternativa, ou seja, quando tu fizer essa raiz quadrada, tem que dar o valor aqui. Então, se for 56%, essa raiz quadrada tem que dar 56. Se for 54, essa raiz tem que dar 54. Aí o que tu vai fazer? Em vez de passar o 2, a potência em forma de raiz, eu vou testar as alternativas. Então aqui, ó, a letra A diz 54%. Então eu vou fazer 54% ao quadrado. Tranquilo? Aí a gente tem que fazer o cálculo em forma decimal, né? Tu não vai usar em porcentagem. 1,54 vezes 1,54. Porque isso aqui é a mesma coisa que 54% ao quadrado. Tu vai fazer a conta. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, com 1 que foi 21, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2 que foi 6. Repete agora com 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 5 vai dar 25, com 2 que foi 7, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2 que foi 7. E agora com 1 só, repete os números embaixo. 4, 5 e 1. Agora a gente pode só baixar e fazer isso somando. 1 mais 0 vai dar 1. 6 com 4 vai dar 10, com 7, 17, vai 1. 5 com 7 vai dar 12, com o que foi 13, vai 1. E aqui 2. 4 casas decimais, 2,3716.
Ou seja, de cara, a alternativa é a letra A, tá bom? De cara, a alternativa é a letra A. Aí o que acontece? Repara que deu exatamente o que está dentro da raiz. Porque em vez de passar a potência para o outro lado, a gente simplesmente executou a potência aqui dentro desse 1 mais i. Tá? Gabarito, letra A. Eu posso fazer a raiz? Pode. Tu pega esse valor, 2,3716, decompõe em fatores e vai fazer a raiz quadrada. E vai fazer o cálculo de raiz padrão, mas isso vai dar muito tempo porque é um número com vírgula, vai dar trabalho. Então, antes de tu testar as alternativas, tá? Bom, então é isso. Vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp de matemática financeira aqui na descrição do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para te não perder nenhuma das nossas resoluções. E outra, se tu quer qualquer resolução de matemática financeira, deixa aí nos comentários qual é a questão e qual é a prova que a gente traz nos nossos próximos vídeos aí. Até a próxima!